gente não contemplar a perversidade do povo e achar que eles têm uma vida feliz. Vida feliz tem cada um de nós, aqueles que realmente já contemplaram a presença de Deus através do Espírito Santo. Cada um de nós tem. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos capítulo 37. Para cada um de nós não ter inveja daqueles que vivem uma vida errada e prosperam. Diz assim a palavra de Deus: não te indigne por causa dos malfeitores, nem te inveje dos que praticam a iniquidade, pois eles dentre em breve desviarão como a elma e murcharão como a erva verde. Mandamento para a igreja: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te com a verdade. Agrada-te do Senhor e Ele te satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele te fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e os teus direitos como o sol ao meio-dia. Outro mandamento: descansa no Senhor e espera nele, e não te irrite por causa dos homens perversos, os homens que prosperam em seu caminho, por causa que levam a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não impaciente certamente, isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurará o seu lugar e não achará. Versículo 11: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância e paz. Então esse é a promessa que Deus está nos ofertando. E devemos estar ofertando ao nosso Deus a nossa adoração, um coração voltado para Ele, um espírito voltado a Ele, porque Ele dá esse consolo a cada um de nós. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância e paz. Tem um cântico que ele vai falar, esses dois versículos, versículo 10 e 11, que ele canta assim: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não mais o achará. Versículo 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurará o seu lugar e não mais o achará. Vamos aqui o nosso binário. Página 32. Levo meus olhos para o monte,
de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é qual sobre a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. 226. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminho. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois quando eu encontrei, nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei, nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. 228. Tua minha vida Prostra em teu altar, toma minha vida, venho te entregar, meu irmão, toma minha vida, prostra em teu altar. Toma minha vida, venho te entregar. Cada canção que eu cantar, cada
minha vida, prostrada em teu altar, toda a minha vida, venho te entregar cada canção que eu cantar, cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, seja pra ti honrar, Senhor, e te adorar com todo amor. Renda-te meu coração, tudo que sou. É interessante que esse cântico ele começa como um funil e vai, né, afinando, mostrando que cada canção que eu cantar, cada palavra que disser, os pensamentos e ações, é uma profundidade. Nós temos isso, irmão, cantando para o nosso Deus. Nós estamos declarando para Deus que nós vamos andar assim. E devemos andar assim. 230. Diante do seu trono, Me levanto para adorar, mas gosto de joelhos e me ponho a clamar. Purifica minha alma, faz o fogo brilhar. Purifica meu ser e aceita meu viver. Eu ligo seu abraço, sua cura me envolve. Seu Espírito preenche o vazio do meu viver. Purifica minha alma, faça o fogo brilhar. Purifica meu ser e acenda meu viver. 231. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor está sempre em meus lábios. Toda adoração merece, Senhor. Todo poder está presente em Jesus. Santificado seja seu santo nome. Glória, força e honra pertencem a Ele. Não há outro Deus na terra ou no céu, não há outro ser maior. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Lemos. Amemos a todos, pois amor
não o conhece, porque esse é amor, Deus é amor. Amemos aos olhos, pois o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não conhece, porque Deus é amor. 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 Você vai. Boa noite, irmãos. E a paz do Senhor possa reinar em nossas vidas. Amém. Irmãos, é o momento da ceia do Senhor. Vamos abrir Hebreus. Hebreus, capítulo 5. Livro de Hebreus, capítulo 5. Versículo 8 ao 10. Hebreus, capítulo 5, versículo 8 ao 10. Amém. Amém. Hebreus, capítulo 5. Versículo 8 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, irmãos, esse chamado por Deus como sumo sacerdote, ainda que sendo filho, como filho, Jesus foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E essa obediência de Jesus, que veio do Pai em fazer esse sacrifício, Deus deu o seu Filho como um sacrifício santo e agradável para perdoar os nossos pecados. Jesus, ele foi obediente e morreu em nosso lugar, morreu a nosso favor. E isso trouxe para a humanidade a eterna salvação. Nós, como igreja do Senhor, fazemos um memorial da morte de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, a noite que foi traído, ele pegou dois elementos toda aquela mesa: o pão que Jesus deu como simbolismo do seu corpo, e o vinho, o suco da videira, que simboliza o sangue de Cristo derramado para a remissão dos pecados de muitos. E nós, como igreja do Senhor, nós obedecemos esse memorial que Jesus deixou para a sua igreja. Amém? Vou chamar o irmão que vai distribuir, servir a ceia. Vamos orar pelo pão. Santo Deus, amado Pai, diz obrigado, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, e isso é o fato de nós não sermos consumidos.
Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos perdoado, pelo Senhor ter enviado Jesus, teu único Filho, como um sacrifício santo, agradável. Esse Jesus, Senhor, que não é segundo a ordem do homem, mas é do puro, Senhor Deus, ao qual o Senhor que deu como sumo sacerdote. E no sacrifício de Jesus que veio a nossa eterna salvação. E nós, Senhor, como igreja, estamos aqui, Senhor Deus, nesse dia, no primeiro dia da semana, para, Senhor Deus, fazermos esse memorial através da ceia do Senhor, partindo do pão, Senhor Deus, e o suco da videira. Nós te pedimos, Senhor, assim como Jesus pediu, Senhor, abençoa o pão. Nós te pedimos, Senhor, e agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos orar pelo Senhor. Senhor, da mesma forma nós te pedimos, abençoa, Senhor Deus, o suco da videira, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado para a remissão dos pecados de muitos. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, no nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz nossa desceu. Bendito seja o seu sangue que por nós esse sangue lá
amores remidos que perante Deus já estão. Algo mais alegre, algo mais alegre, se desse sangue lavado, mais algo que a neve ser, quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, profunda chaga que nos prova o quanto Ele amou. Eis essa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Se evitou o pecado, tem uma maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Amém? Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. É chegado o momento de ofertarmos ao Senhor. Que bom, irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez. Tudo do Senhor tem todo valor, grande valor para cada um de nós, que Deus está aqui reunidos. No primeiro dia da semana. E nós, como cristãos, pessoas que já entendemos e conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que também temos alguns deveres. Um dos nossos deveres é o dever de ofertar. Assim quanto nós também pedimos ao Senhor, nós também fazemos para o Senhor. E ofertar está bem além daquilo que se tira do bolso. Ofertar é algo bem maior, na qual nós temos que estar sempre pensando e analisando como devemos ofertar de forma verdadeira ao Senhor. Porque o Senhor requer de cada um de nós o tempo, o espaço, o Senhor requer de nós atenção. O Senhor Ele quer muita coisa de cada um de nós. E quando nós só pensamos em ofertar de qualquer forma,
talvez por achar que não é obrigação, não é obrigação, pois o Senhor está sempre a nos observar, e o Senhor tem nos posto com o melhor, o Senhor tem colocado diante de nós o melhor, para que nós possamos administrar bem aquilo que não é nosso, mas aquilo que é dele, não que a casa seja dele, não que o carro seja dele, ou o trabalho, mas nós somos dele, e nós somos administradores do Senhor. E certa vez o Senhor estava de frente, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 12, versículo 41. Nós vemos o relato aqui da história sobre uma viúva. Marcos 12, verso 41, diz assim a palavra do Senhor. E estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valiam um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Como nós vemos aqui, o Senhor estava de frente à arca do tesouro, onde ali era depositado as ofertas. E aqui fala de uma grande multidão. Não fala de um pequeno grupo, fala de uma grande multidão. E nessa multidão haviam pessoas de todas como é que eu posso dizer? Pessoas que tinham muitas classes diferentes, pessoas que tinham bastante dinheiro e pessoas que talvez não tinham nada. E aqueles que tinham muitos ricos, ali eles estavam colocando aquilo que lhes sobrava. Porque eles sabiam que tinha só o que fazer, como se fosse um ritual. Eles simplesmente pegavam e botavam lá, fazia por fazer. Porque já lhe sobrava, ele já tinha muito. Mas ele fala que aos seus discípulos, dizendo aqui, chamando porém os discípulos, disse: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque ali ela havia depositado 2 pequenas moedas. E como aqui ele fala na palavra do Senhor, diz assim, porque todos a deitaram do que sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Esta mulher, eu creio que ela saberia que até ali quem a sustentava era o Senhor. Não era aquelas pequenas moedas que ela carregava. Ela sabia que até aquela hora quem estava sustentando era o Senhor. E ela sabia que tudo que o Senhor já havia dado a ela era bem maior do que aquelas 2 pequenas moedas. Então, para ela, deitou tudo que tinha, da sua pobreza. Ela não pensou se iria faltar. Ela não pensou como iria seguir o seu caminho. Simplesmente, ela foi lá e ofertou. E aqui eu vejo uma mulher que tinha gratidão. Embora ela fosse viúva, ela não podia trabalhar, ela vivia de ajuda. Ela não poderia trabalhar na época e ela simplesmente deu tudo que tinha. Já podia ser uma mulher que era até mal vista pela sociedade, pois era viúva, talvez não existia um certo respeito à sua pessoa, mas era uma mulher que parecia ser obediente a Deus. E ela deitou tudo que tinha. E assim, irmão, nós devemos ser obedientes. Nós devemos ofertar o nosso melhor, não aquilo que talvez sobrou, e não pensando que há de faltar, pois o Senhor é aquele que há de prover com tudo, em todas as coisas. O Senhor não vai desamparar o justo, o Senhor não desampara os seus. Então, irmão, nós possamos sim fazer pensamentos corretos, possamos estar analisando a nossa vida, o que nós devemos fazer para agradar o Senhor. Que nós não devemos fazer de qualquer forma, que nós não devemos achar que é só um ritual,
que é só um dever, eu tenho que cumprir, ou eu tenho que mostrar que estou fazendo aquilo que tem que ser feito. Nós temos que nos analisar. Nós temos que fazer com amor, conforme essa pobre viúva fez. Ela deu tudo que tinha. Ela reconhecia tudo aquilo que o Senhor já havia feito para ela até aquele momento. Vamos estar de pé e vamos falar do Senhor. Senhor Deus, meu maravilhoso, Senhor, eu quero te agradecer por mais de vida vossa nos concedeu. Te agradecer por mais uma vez estarmos aqui reunidos com o Menino do Senhor. Te agradecer